Fala pessoal, tudo beleza? Tudo tranquilo com vocês? Depois de muito tempo estamos nós aqui em mais um vídeo e hoje eu vou trazer um vídeo muito bacana para vocês porque eu recebi várias mensagens, né? A gente vem acompanhando aí várias pessoas em vários concursos para institutos federais, universidades e muitas coisas nos deixam com uma pulga atrás da orelha. Um edital faz certo, outro edital faz errado, na minha visão, na visão da maioria dos candidatos. Então, esses dias abri uma caixinha no meu Instagram e nessa caixinha do Instagram pedi, na verdade, uma sugestão de artigos para uma pseudo-lei que nós criaríamos aqui para regular os concursos de instituto e universidade federais, especialmente no tocante à prova de desempenho didático, prova objetiva e algumas dessas etapas. Então, eu já peço a você que de antemão, deixe o seu comentário aqui embaixo com o que você gostaria de que de fato existisse nessa lei. Lembrando, gente, isso aqui é uma brincadeira, não é uma brincadeira 100% brincadeira, tem um fundo de seriedade, é uma proposta que seria bem interessante que de fato ela fosse oficializada, mas eu peço que você deixe aqui abaixo o seu comentário e venha comigo aqui para o nosso vídeo para vocês conhecerem aqui um pouco do que foi organizado, tá? Estabelece normas gerais de transparência, isonomia, critérios de avaliação e ampla defesa em concursos públicos para magistério superior e técnico de universidades federais, institutos federais e também, né, enfim. Vamos lá. Projeto de lei, que não existe numeração, como eu disse a vocês, é uma brincadeira que nós estamos fazendo. O Congresso Nacional decreta das bancas examinadoras e do conflito de interesse. Primeiro, artigo 1º, a composição nominal completa dos membros titulares e suplentes das bancas examinadoras deverá ser obrigatoriamente, olha aí, gente, se fosse assim seria maravilhoso, né? Obrigatoriamente publicada no sítio eletrônico oficial da instituição organizadora, junto ao edital de convocação da respectiva etapa do certame. Alguns editais, acreditem se quiser, eles não divulgam quem vai ser a banca. Acreditem se quiser, mas existem alguns editais que não estão divulgando qual é a banca da prova de desempenho didático. Então você vai chegar lá, você não sabe se o outro candidato tem algum tipo de vínculo com aquela pessoa da banca, porque você nem sabe quem é. Mesmo pós-recurso e tudo mais, não foi divulgado. Então existem alguns concursos, alguns editais que nós temos isso, tá? Artigo 2º, a gestão da instituição de ensino promotora do concurso realizará análise prévia e rigorosa do currículo dos avaliadores indicados com a finalidade de mitigar conflitos de interesse e garantir o princípio da impessoalidade. Então, aqui outro ponto também que deveria acontecer, parágrafo único, caso seja constatado qualquer vínculo formal, acadêmico, de coautoria ou profissional prévio e recente entre o examinador e qualquer candidato inscrito, aplicar-se-á a destituição e suspensão imediata do avaliador, procedendo-se à reaplicação das avaliações do grupo afetado sobre a regência de nova banca examinadora. Professor, mas isso aqui já existe. Não existe 100%, tá? Em alguns casos, isso aqui de fato acontece, em outros não. Então, a proposta aqui desse vídeo é justamente dizer, olha, seria tão interessante que isso aqui fosse algo previsto de fato em lei. Fica instituído o Banco de Dados Geral de Avaliadores Federais, gerido em âmbito nacional, visando a realização de sorteio impessoal e automatizado de membros para a composição de bancas examinadoras de concursos públicos docentes. Também seria algo interessante. E agora a gente vai para aquele calo, tá? É o calo que é a prova de desempenho didático, que tanto se fala. Tem gente que defende, inclusive, que nem deveria existir. Na minha visão, deve existir sim. É uma etapa importante, porque o fato de você ter tirado nota máxima numa prova escrita ou mesmo subjetiva, né? Escrita objetiva ou escrita dissertativa, não garante que você seja, de fato, um bom professor. Qual a garantia que a pessoa tem? Por outro lado, essa etapa, ela é uma etapa muito subjetiva, gente. Assim, não há como negar. É uma etapa subjetiva. Os editais, eles vêm ali com, muitas vezes, um tom de buscar o máximo de objetividade possível, mas ainda assim, a etapa é subjetiva, não tem para onde correr. Então, vamos lá. Visando garantir a estrita isonomia e igualdade de condições, a mesma composição de banca examinadora deverá avaliar todos os candidatos inscritos em uma mesma área ou subárea do concurso público. Gente, isso aqui, como eu disse a vocês, foi uma das mensagens que eu recebi no direct, né? Uma pessoa sugeriu isso, mas para alguns editais eu acho que isso aqui não é viável. Por quê? Porque pode ter um concurso com 40 provas de desempenho didático, então para ficar a mesma banca fazendo ali 40 avaliações, vai levar muito tempo. Então,
3 bancas ali fazendo 13, 14, seria mais interessante fazer poderia ser feito em 4 dias. Se fosse uma banca, ia levar semanas. Então, esse aqui, como eu disse, eu coloquei aqui as sugestões que eu recebi. Você pode deixar a sua aqui abaixo, tá? Parágrafo único: fica expressamente limitado o quantitativo máximo de candidatos que uma única banca examinadora poderá avaliar por dia, de modo a garantir a integridade física, mental e o mesmo padrão de atenção de avaliadores. E esse ponto aqui, me fala você, tá? Mas eu já vi situações de pessoas que ficaram para fazer a prova no final do dia, por exemplo, uma banca que começou avaliando as pessoas 8 da manhã e a pessoa foi fazer a prova 8 da noite, 12 horas depois, a banca exausta, membros da banca examinadora dormindo, os membros não são gravados, quem é gravado é somente o candidato. Então, é algo que poderia ser um artigo aqui também, né? Gravar tanto o candidato quanto a banca examinadora. Então, uma câmera assim, que fosse mais aberta, que filmasse todo mundo, não sei, sugestões aqui pra gente em relação a isso, mas a pessoa não se sente bem, né? Uma situação como essa, porque você, poxa, eu tô sendo avaliado por alguém que tá muito cansado. Artigo 5º dessa nossa pseudo-lei: fica vedada qualquer forma de interação, debate ou alinhamento dos membros da banca. Aí eu também acho muito pesado. Como eu tô dizendo a vocês, gente, isso aqui eu peguei diretamente das mensagens que foram enviadas para mim lá no Instagram, né? Fica vedada qualquer forma de interação, debate ou alinhamento dos membros da banca examinadora entre si. Ou seja, quer dizer que aqui os membros não podem conversar? Eu entendo o ponto aqui, que a ideia é que alinhamento de notas, que não é interessante haver o alinhamento de notas, porque isso fere a impessoalidade, né? Porque, eu vou fazer a minha nota baseada no dele, então vai ter ali um pouco, não é nem pessoalidade, né? Eu acho que seria aqui, fere um pouco a lisura do processo, porque a sua avaliação deve ser baseada no que você achou da aula e não um acordo entre colegas para evitar notas discrepantes e um possível recurso. Então eu entendo aqui, mas lógico que toda forma de interação aí eu também acho que é muito forçado aqui se um artigo desse fosse aprovado, lógico que não, né? Bem como candidatos para fins de atribuição de notas durante o período de realização. Então, banca com candidatos já é de fato, sim, proibido, né? Os editais eles proíbem. Cada examinador deverá avaliar o candidato de forma isolada, secreta e independente, registrando sua nota individual imediatamente após o término da exposição. Gente, uma coisa aqui, né? Por exemplo, o Instituto Federal do Maranhão, exatamente ao término da prova, já deu a pontuação de cada pessoa. Por que não? Isso já poderia se tornar algo normal, né? Não poderá haver discrepância estatística injustificada entre as notas atribuídas pelos 3 avaliadores, sob pena de nulidade da etapa. Também, né? Nulidade da etapa não, né? Mas talvez uma reavaliação da nota, né? Ou obrigatoriedade de revisão fundamentada. Aqui faz sentido, né? Mas nulidade da etapa não faz sentido. A instituição organizadora do certame fica obrigada a fornecer toda a infraestrutura. Aqui seria um ponto, show de bola, né? Gente, vamos lá, vamos compreender como funciona hoje esse tipo de prova. Normalmente, 90% dos casos, a banca não fornece computador, data show e basicamente só quadro, pincel, apagador. E olhe lá, alguns dizem que disponibiliza quadro. Você tem que levar o pincel e apagador. Então, se as bancas tivessem essa responsabilidade de fornecer a infraestrutura digital, facilitaria a vida de milhares de concurseiros, podem ter certeza, que é colocado, incluindo projetor multimídia, computador com software de apresentação atualizado, rede de internet para a realização da prova de desempenho didático. Aqui seria um sonho, né, para os concurseiros aí que tem que ter o gasto com aluguel de data show, que não tem internet. Eu sei que esses pontos aqui, eles são muito assim, subjetivos e eu acho difícil isso aqui se tornar uma lei. Porque como que vai garantir internet estável? A internet pode cair, né? Mas fornecer uma infraestrutura de multimídia, uma caixa de som, software de apresentação, eu não vejo que isso aqui seja algo de outro mundo, não. Eu acho que essa responsabilidade poderia sim ficar com a banca, tá? Ao final da prova de desempenho didático, o candidato receberá um comprovante imediato contendo o protocolo de registro. Olha, gente, quando você sai da prova de desempenho didático, você não recebe nada. Você não tem um protocolo dizendo, eu vim fazer a prova. Você assina e toda a comprovação fica com a banca, né? Seria interessante que você recebesse ali um protocolo, um papelzinho confirmando que você foi lá, né? Fazer essa prova.
É obrigatória a gravação integral em sistemas de áudio e vídeo de alta definição de todas as provas de desempenho didático realizadas no certame. Aqui já acontece, né? Não em alta resolução de áudio e vídeo, porque o que acontece é que, por exemplo, o Instituto Federal do Piauí disponibilizou as provas, a gravação das provas para todos os candidatos. Porém, não dá para entender nada. O áudio era simplesmente péssimo. Então, seria uma coisa interessante ter alguma mínima infraestrutura de áudio para que a pessoa pudesse gravar um microfone mais perto do candidato. Não precisava nem ser um microfone desse aqui, um microfone mais caro, um microfone básico mesmo hoje, daqueles que a gente tem, né? O pessoal compra aí R$ 50, então daquele ali já resolveria. O arquivo digital bruto de gravação individual deverá ser disponibilizado de forma obrigatória, ou seja, o arquivo bruto, né? Ou seja, sem edição. Obviamente não poderia haver edição, para fim de subsídio de recursos, até no máximo o ato da divulgação do resultado preliminar oficial da referida etapa. Gente, isso aqui seria. Eu julgaria assim que, de tudo que a gente falou até agora, esse ponto aqui deveria ser de fato lei, tá? Esse aqui deveria. Essa aqui foi uma inclusão minha. Eu acho que uma prova de desempenho didático que é gravada, ela tem que ter uma disponibilização para o candidato. Como que o candidato vai poder embasar um recurso se ele não tem acesso à prova? A banca disse: se você não contextualizou, eu vou dizer, eu contextualizei. Sim, e baseado em quê? No que eu vou lembrar. Se eu tiver a gravação, eu vou dizer, ó, entre o minuto tal e tal foi falado isso. Então, foi feita a contextualização. Com a gravação, o jogo muda. E atualmente, como eu falei, mais de 90% das bancas não fornecem a gravação somente por via judicial. Qual seria a dificuldade técnica de fazer isso? É, mandar ali um link para cada um. Eu acho que não seria um peso tão grande assim para a banca, né? Não geraria um custo tão alto. O prazo legal para interposição de recurso administrativo contra o resultado da prova de desempenho didático será de, no mínimo, 48 horas. Alguns não fornecem, além de não fornecer a gravação, ainda dão 24 horas, que torna assim o processo meio complicado, né? Contadas a partir da efetiva disponibilização da gravação integral e do espelho de notas detalhado com as justificativas. Agora vamos lá falar da publicidade, dos procedimentos e cotas. Gente, por exemplo, agora no edital do IFCE, foi uma loucura em relação a esse tipo de coisa, porque ninguém sabia como é que funcionava o negócio. Só para vocês terem noção, o que é que acontece? Digamos que você se inscreveu para cotas, a cota PPP. Você está lá como preto, pardos, indígenas, PPP, pessoas pretas e pardas. Aí, dentro desse quantitativo, uma certa quantidade de pessoas vai fazer a prova de desempenho didático. A heteroidentificação acontece após a seleção de quem vai fazer a prova de desempenho didático. Aí o que acontece? Se simplesmente 5 pessoas daquela lista não são pretas e pardas e elas se inscreveram e depois não participaram da etapa da heteroidentificação, elas em tese deveriam ficar fora do certame, a não ser que a nota delas fosse suficiente para permanecer na ampla concorrência. Aí veja só o que é que acontece. Se essas 5 pessoas que estão aqui, elas não fizeram a heteroidentificação porque não são pretas e pardas. As 5 pessoas que estariam abaixo delas, lá no finalzinho da lista, não foram convocadas para a prova de desempenho didático. Então, não havendo essa convocação, essa heteroidentificação com uma certa brevidade, gera esse problema na convocação para a didática. Ou seja, a convocação para a didática só deveria acontecer depois do resultado da heteroidentificação. Como isso seria viabilizado? Aí é outro problema também, né? Mas, por exemplo, uma pessoa que já foi aprovada na heteroidentificação de um concurso, já era para poder anexar essa sua documentação num próximo, para não precisar fazer de novo. Já foi avaliado por uma banca? Porque tem gente que é aprovada na heteroidentificação de um concurso e reprovada em outro. Tem um aluno meu que foi considerado branco em São Paulo e considerado pardo, preto e pardo em 4 outros editais de concurso, para 3 para efetivo e 1 para substituto. Então é totalmente absurdo isso. A pessoa vai ficar fazendo a vida toda, alguém que é preto pardo vai mudar de cor? Acho que não, né? Então, por que não pegar um resultado já prévio? Otimizaria muito mais essa estrutura, tornaria tudo muito mais interessante. A pessoa que vai fazer concurso já teria o seu certificado e não ficar com bancas ali para cada concurso. Eu acho que seria muito mais interessante, tá? E aí você deixa a sua opinião aqui também sobre isso, tá? Pode ser que eu esteja falando uma besteira, então deixa aqui embaixo.
como é que já acontece. Eu estou falando aqui dos concursos que eu acompanho, das dores que eu ouço que os alunos trazem lá no Instagram e enfim, nas redes sociais. Todas as folhas de resposta das provas escritas deverão ser digitalizadas na íntegra e disponibilizadas de maneira restrita aos respectivos candidatos até a divulgação do resultado preliminar. O procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração para candidatos negros ou pardos deverá ser realizado em etapa posterior. Aqui não, né? Como eu falei para vocês, eu acho mais interessante que fosse anterior à prova de desempenho didático para que a convocação só acontecesse com quem de fato é considerado preto e pardo, ou enfim, das outras cotas também, para não correr o risco da pessoa que ficou lá embaixo ser prejudicada, né? E, sendo bem sincero, nos concursos que eu venho acompanhando, eu não vejo essas pessoas que foram eliminadas abrirem essas vagas para os demais que não foram convocados da prova de desempenho didático, nesses concursos de 2 etapas, como eu estou montando aqui. O cronograma do certame deverá reservar tempo hábil adequado entre a heteroidentificação e encerramento do concurso, visando assegurar os prazos de recurso, homologação, eventual, papapá. E vamos lá, o edital de abertura do concurso deverá ser obrigatoriamente fixar o número exato, e esse aqui também é uma coisa, né? O número exato de regramento detalhado de vagas destinado à formação de cadastro de reserva inicial. É porque o que é que acontece, gente? Nós temos várias leis, tem a lei de cotas, lei disso, aquilo, outro, vários decretos, cada um vai dizer uma coisa, e obviamente que uma lei central, ela precisaria ter várias atualizações corriqueiramente, mas nós discutimos aqui alguns pontos que, assim, pontos que na verdade eu julgo que são importantes, interessantes, de a gente até trazer uma discussão mais ampla, e eu convido você, como já falei, a deixar aqui abaixo a sua opinião e quais artigos vocês acham que deveriam ser incluídos, ajustados aqui nesse texto que eu trouxe. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e clicar no sininho para ficar antenado sobre todas as novidades. E realmente, fazia um tempão que eu não estava por aqui com vocês. É um grande prazer. E não esqueça de me seguir lá no @marquescruz. Estamos sempre por lá postando novidades para vocês. Um forte abraço e valeu!